Exercício 5.1. A distribuição de tensão em um eixo maciço foi representada em gráfico ao longo de 3 linhas radiais arbitrárias, como mostra a figura. Determine o torque interno resultante na seção. O eixo em questão tem 50 mm de raio e a tensão é máxima na borda e reduz a zero, linearmente, desse ponto até o centro. Torque é um momento que tende a torcer um elemento em torno de seu eixo longitudinal. Conhecendo o momento polar de inércia da área da seção transversal, o raio externo do eixo e o torque interno resultante, podemos definir a tensão de cisalhamento máxima através da equação. No caso, o momento polar de inércia. Da equação, substituindo os valores onde C é o raio externo do eixo, temos que o valor encontrado é de 9,82 vezes 10 elevado a 6 milímetros a quarta. Então, como a tensão máxima é 56 MPa e como o momento foi calculado em milímetros a quarta, transformaremos o MPa, que é Newton por metros quadrados, para Newton por milímetros quadrados, de forma que o prefixo mega é igual a 10 elevado a 6 e metros quadrados é igual a 10 elevado a 6 milímetros quadrados. E simplificando as potências de base 10, temos que a tensão máxima é igual a 56 Newton por milímetros quadrados. Agora, da equação conhecida para a tensão máxima, podemos resolver para o torque, obtendo a seguinte equação. Se em seguida substituirmos os valores que são conhecidos e fizermos as devidas simplificações, obtemos um torque de 11 vezes 10 elevado a 6 Newton vezes milímetros, onde o prefixo milli é igual a 10 elevado a menos 3, resultando em um valor de 11 kN vezes metro. Determinando o torque produzido pela distribuição de tensão ao redor da linha central, centroide do eixo. Esta é outra forma de analisar o problema. A figura, que tem raio 50 mm, apresenta a tensão máxima de 56 MPa e nos apresenta essa região em azul claro, esse anel, que é um elemento diferencial dρ da seção circular. A distância do centro até o ponto médio do anel diferencial é ρ, e a tensão nesse ponto está indicado pela letra grega τ. Logo, a tensão é função de ρ. Da figura, temos que a tensão e a posição configuram um triângulo retângulo, sendo o triângulo maior de altura 56 MPa e base 50 mm. O triângulo menor tem altura τ e base ρ. Podemos fazer, por semelhança de triângulos, a relação entre os dois, de forma que 56 está para τ, assim como 50 está para ρ. Vamos ajeitar a equação para esta forma. Fazemos os ajustes das unidades de medida, transformando MPa para Newton por milímetros quadrados e resolvemos a divisão, atentando para as posições das unidades de medidas. Chegamos na expressão onde τ sobre ρ é igual a 1,12 Newton por milímetros ao cubo. E passando o ρ multiplicando, observando que ρ é dado em milímetros,
temos que a tensão é igual a 1,12 Rho. A unidade está em Newton por milímetros quadrados, conforme deve ser para a tensão. Assim, verificamos que a tensão é função de Rho, ou seja, podemos calcular a tensão em qualquer posição. Essa tensão age em todas as porções do elemento do anel diferencial, que tem área dA igual a 2πρ dρ. Vamos ver como isso funciona. A integral de dA é igual a 2π, que sai do integrando, pois é uma constante, integral de ρ dρ. A integral de ρ dρ é ρ ao quadrado sobre 2, de acordo com as regras de integração que você já deve conhecer. Então, 2 cancela com 2, ficando πρ ao quadrado, que é a área do círculo, como conhecemos. Agora, se aplicarmos limites inferior e superior à variável ρ, para qualquer valor positivo diferente de zero, e fizermos a diferença entre os dois resultados, teremos a área de um anel. Continuando, a força referente à tensão é, em termos diferenciais, dF igual a tal dA, pois se tensão é força sobre área, então força é igual a tensão vezes a área. Assim, como torque é definido como força vezes a distância de ação da força, em termos diferenciais, temos que dt é igual a ρ dF. Então, sucessivamente, iremos substituir o dF e depois o dA, ficando com essa função. Lembrando que tal é igual a 1,12 ρ, substituímos na equação e encontramos a nossa função final. dt é igual a 2,24 π ρ ao cubo dρ. O torque em todas as porções diferenciais do elemento. Para calcularmos o torque, que é o objetivo desse exercício, iremos integrar essa função desde a origem, onde ρ é igual a zero, até a borda da seção, onde ρ é igual a 50 milímetros. Aqui vemos que o que é constante sai do integrando. A integral de ρ ao cubo é ρ a quarta sobre 4. Quando aplicarmos os limites, é isso que teremos. Então, resolvendo, chegamos a 10.995.565, que colocando em notação científica, T é igual a 10,99 vezes 10 elevado a 6 Newton vezes milímetros, que é igual a 11 vezes 10 elevado a 6 newtons vezes mili, ou 10 elevado a menos 3 metros. Assim, T é igual a 11 vezes 10 ao cubo newton vezes metros, ou 11 kN vezes metros. Aqui arredondamos para 11. Resposta que já havíamos encontrado na primeira parte do exercício.